E aí, bora mergulhar num dos assuntos que a gente mais ama, a seleção brasileira. Vamos tentar decifrar juntos o DNA dos nossos 5 títulos mundiais. Afinal, quais são os clubes que realmente formaram a base das nossas maiores vitórias? Fica sempre aquela pergunta no ar, né? Existe uma fórmula mágica para o sucesso? Algum tipo de padrão que se repete toda vez que o Brasil levanta a taça? É isso que a gente vai descobrir. E olha, a resposta é bem interessante. É uma mistura de lógica pura dos números com uma daquelas superstições que são a cara do nosso futebol. Uma regra não escrita que, impressionantemente, nunca falhou até hoje. Então vamos começar por aí, por essa regra que muitos consideram o verdadeiro amuleto do Penta. A condição que parece ser o grande segredo para a glória. Essa história a gente conhece de cor, né? São 5 momentos de pura glória. Lá na Suécia, em 58, o bi no Chile em 62, a consagração do tri no México em 70, depois a raça nos Estados Unidos em 94 e, finalmente, a redenção na Ásia em 2002. 5 títulos inesquecíveis e um detalhe muito curioso que conecta todos eles. E aqui está o pulo do gato. A seleção brasileira só foi campeã do mundo quando teve no elenco, ao mesmo tempo, jogadores do São Paulo e do Palmeiras. É isso mesmo. Em todas as 5 conquistas, sem nenhuma exceção, essa dupla paulista marcou presença. E o peso do São Paulo nessa história é gigante. O clube é o recordista absoluto, com 13 jogadores diferentes que voltaram para casa com a taça. Começou com o de Sordi lá em 58 e foi até aquele trio de 2002, Rogério Ceni, Belletti e Kaká. O tricolor sempre esteve lá. Do outro lado, o Palmeiras é o pilar da constância. Com 9 campeões, o Verdão também esteve em todas as campanhas vitoriosas. De Mazzola em 58, passando por Djalma Santos e Vavá em 62, até chegar no nosso herói do Penta, o Santo Marcos. A estatística é forte. Sem essa dupla, a tação nunca veio para o Brasil. Agora, apesar dessa regularidade impressionante da dupla paulista, a história do nosso tricampeonato foi, na verdade, construída por outros gigantes. Vamos dar uma olhada em quem foram os verdadeiros protagonistas daquela era. Essa frase aqui resume perfeitamente o cenário da época. A base daquela seleção que encantou o mundo nas nossas primeiras conquistas era, em grande parte, formada pelos craques da Vila Belmiro. E os números não mentem. Entre 58 e 70, o Santos forneceu nada menos que 11 jogadores campeões. E o Botafogo, com lendas como Garrincha, Nilton Santos e Jairzinho, contribuiu com 8. Juntos, eles eram a espinha dorsal do tri. Simples assim. Mas aí, a partir dos anos 90, o cenário começou a mudar. O êxodo dos nossos craques para a Europa transformou completamente o DNA da seleção. E aí, quais clubes estrangeiros mais ajudaram o Brasil a ser campeão? E olha que surpresa, quem lidera a lista dos gringos é a Roma, com 3 jogadores campeões. Logo atrás, vem potências como Barcelona e PSG, mas também clubes que talvez a gente não esperasse, como o Bayer Leverkusen e o Deportivo La Coruña. Isso mostra bem como o talento brasileiro já estava espalhado pelo mundo. E agora, se liga nessa curiosidade. Enquanto times com menos tradição na época tiveram vários campeões, um gigante como o Real Madrid só teve um único jogador campeão com o Brasil, o lateral Roberto Carlos, em 2002. Bem curioso, né? Certo, agora vamos ampliar um pouco a análise. Se a gente considerar todas as convocações para Copas, não só nos anos em que a gente ganhou, quais são os clubes que mais cederam jogadores para a seleção em toda a história? O líder histórico é o Botafogo, com 47 convocações, uma prova da tradição gigantesca do clube. Logo coladinho vem o São Paulo, e depois Vasco, Flamengo e Fluminense, mostrando o domínio histórico do eixo Rio-São Paulo. Tudo isso nos traz para o presente e, claro, para o futuro. Com o futebol cada vez mais globalizado, será que esses padrões ainda fazem sentido? Essa tradição pode estar com os dias contados? A realidade hoje é completamente outra. A grande maioria dos jogadores da seleção está na Europa e agora tem um número cada vez maior vindo de ligas como a da Arábia Saudita. A base da seleção já não é mais tão brasileira e isso muda o jogo. E essa nova realidade nos leva de volta para a superstição do início. As convocações mais recentes muitas vezes não incluem jogadores nem do Palmeiras nem do São Paulo. Isso gera um debate enorme. Será que a regra de ouro vai finalmente ser quebrada na próxima Copa? No fim das contas, a análise termina com essa pergunta no ar. Será que a história e a superstição ainda têm força na busca pelo Hexa? Ou será que o futebol globalizado de hoje vai escrever um capítulo totalmente novo? Bom, a resposta para isso, só o tempo vai dizer.